Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. E nessa aula, nós iremos iniciar lembrando um pouquinho que nós estudamos na aula passada. Isso mesmo, nós estudamos sobre os micro-organismos. Nossa, quanta coisa nós estudamos sobre micro-organismos! Vocês estão lembrando? Claro que sim! Isso mesmo! Nós estudamos sobre o que dos micro-organismos? Sobre um pouquinho dos vírus, das bactérias, dos protozoários, isso mesmo, dos fungos, né? E também descobrimos que eles são o quê? Eles podem ser benéficos para o ser humano ou então patógenos, que eles podem transmitir doenças para o ser humano. Isso, aprendemos também um pouquinho mais sobre os medicamentos que combatem cada micro-organismo e também as medidas preventivas, né, para que a gente possa prevenir, né, doenças que são causadas por micro-organismos, né? Nós precisamos nos cuidar. E continuando um pouquinho a nossa aula, né? Hoje vocês pegam lá o caderninho de evidências, né? Para o quê? Para coletar evidências, né? Preencher, fazer o processo de investigação da ciência. Então ali vocês vão colocar o quê? A data, dia, mês e o ano, né? Para vocês saberem que dia que foi essa aula. Vão colocar o componente curricular, Ciências da Natureza, vão colocar o número da unidade, né, unidade 9, e escrever ao ladinho cadeia alimentar. Então, vocês já perceberam, né, hoje o conteúdo que nós iremos estudar nessa aula. Então, por que a gente faz a coleta de evidências? Para que vocês lá, quando precisam de uma prova, olha lá no caderninho, sabe onde está localizado. Então, é uma organização do processo de conhecimento, da apropriação do conhecimento. E continuando ali, como vocês já preencheram todo, né, o processo ali de coleta de evidências, nós vamos ver o objetivo da aula de hoje. Leia junto com a professora. Compreender a cadeia alimentar como fator de equilíbrio para o ecossistema. Viram que interessante? Então, pensando nesse objetivo, agora eu quero que vocês observem uma imagem. Então, nós vamos para a bancada para que vocês observem um pouquinho a imagem com a professora. Vamos lá? Então agora eu quero que vocês observem essa imagem. Estão olhando os detalhes dela? O que vocês estão vendo nessa imagem? Isso, vocês estão observando que tem pessoas fazendo o quê? Compra. Em qual local eles estão comprando? No açougue. Então o que eles estão comprando? A carne. Que tal? Estão observando que ali tem até o açougueiro, né? O quê? O atendente, né? Colocando as linguiças ali para pesar, para saber a quantidade de linguiça. Muito bem. E aqui, ó, a professora agora quer que vocês foquem para essa imagem aqui, dentro dessa imagem. O que vocês estão observando? Um quadro. E o que tem nesse quadro? Ah, aparentemente, né, a indicativo dos pedaços, né, que nós vamos ter o quê? No animal, que é um gado bovino, né? Então ali, o que tem será? Os pedaços, as partes dele. Então o que a professora trouxe nessa imagem? Vocês estão conseguindo perceber? Isso, a prof trouxe detalhes, né, de um processo de cadeia alimentar, que às vezes a gente nem percebe, e nós fazemos parte da cadeia alimentar. Então, aqui nessa imagem, né, o que acontece nessa cadeia alimentar? Nós somos consumidores, não é? Dentro da cadeia alimentar, que é o nosso objetivo dessa aula. E aqui, ó, aqui tem a imagem do gado. Então, o gado, ele se alimenta de um produtor, que é o quê? Um capim, né? Algum tipo de vegetal, então ele se alimenta ali desse produtor. E ele vai ser o consumidor primário. E nós, nesse caso que estamos, né, nesse caso aqui, essas pessoas que estão comprando, né, esse alimento no açougue, eles são os consumidores secundários ou de segunda ordem, que nós já vamos aprender um pouquinho mais. E essa imagem que a professora trouxe para vocês faz parte da imagem do projeto
Agrinho, Cenas do Cotidiano, que é um projeto que tem, né, na nossa rede e está presente em todas as escolas e nos auxilia a aprender sempre mais, né? Por quê? Porque dentro de uma imagem nós podemos refletir várias coisas, dentre essas o que? O processo da cadeia alimentar, que nós seres humanos também fazemos parte como consumidores. E agora vamos voltar para os slides para aprender um pouquinho mais sobre a cadeia alimentar a partir da pergunta norteadora. Vamos lá? Então aqui, né, olhando aquela imagem, a professora pensou numa pergunta norteadora, né, que vai nortear a nossa aula para aprender um pouquinho mais sobre a cadeia alimentar. Leia junto com a professora. Qual a importância da cadeia alimentar para o ecossistema? Agora pense aí você aí do outro lado, pergunte para quem está com você, isso mesmo, né, para ver se ele consegue auxiliar você a pensar um pouquinho e refletir sobre essa pergunta. E para, né, fazer com que a gente pense um pouquinho mais e a professora continue bem essa aula, nós vamos contar com o auxílio de duas colegas, uma que enviou áudio e a outra que enviou vídeo, né, lá da professora Cristiane, lá da Escola Edgar. Então vamos prestar atenção nas hipóteses enviadas por elas? É bom para o equilíbrio do meio ambiente. A importância das cadeias alimentares são para manter o controle populacional de todas as espécies, tanto como animais e plantas. Então, a partir das hipóteses enviadas por ela, a professora vai continuar um pouquinho a nossa aula, né? E depois a gente vai retomar um pouquinho, né, durante a aula sobre as hipóteses delas que elas enviaram. E aqui, né, como a gente fala da cadeia alimentar, primeiro nós temos que lembrar como que são classificados os seres vivos. Então, os seres vivos, né, os seres que habitam o nosso planeta são classificados em seres vivos, né, bióticos, ou não vivos, abióticos, né? Vocês lembram o que era a classificação de seres vivos? Né, que aqui a gente já colocou uma palavrinha nova, né? Bióticos, né, que tem vida. O que é? Isso mesmo, as plantas, os animais e nós, seres humanos, também somos seres vivos. E não vivos, que são abióticos. Vocês sabem quais são? Nossa, que rápido! Isso mesmo, o ar, o sol, a água, as rochas e o solo. Nossa, então a gente já relembrou, né, qual que são a classificação dos seres vivos e não vivos, né, que nós temos no nosso ecossistema. E pensando um pouquinho mais, a professora falou em ecossistema, né, o que é o ecossistema? Então agora convido você aí do outro lado para fazer a leitura junto com a professora. Olha, observem bem aqui no slide. Então aqui nós temos 3 tópicos, vamos ler o primeiro. Formado por seres vivos e não vivos, que nós já observamos ali no slide anterior. E agora? Conjunto de comunidades biológicas que reagem entre si. Vejam que interessante! E a próxima? Existem ecossistemas diferentes que abrigam seres vivos, característicos e adaptados ao local e ambiente em que vivem. Isso mesmo, né? Ambiente que vivem. Então, o que é essas comunidades biológicas, não é? Essas comunidades biológicas são as relações ecológicas que os seres vivos e não vivos, né, têm em comum, que eles interagem no ecossistema, tá? E aí, um ecossistema, ele varia bastante de tamanho, dependendo de quem está estudando esse ecossistema. Ele pode ser imenso, né? Ou ele pode ser um ecossistema pequeno. Vamos ver agora um pouquinho mais sobre o ecossistema. Então, aqui a professora trouxe o ecossistema amazônico, né? Então, aqui, observem bem. Isso! Pode ser estudado a floresta inteira, né? Os animais, os seres que habitam ali, né? Isso mesmo, as rochas também que tem ali presente na floresta, né? O solo, isso tudo a gente pode estudar num ecossistema maior, grande, dependendo do pesquisador que está fazendo essa pesquisa. E um ecossistema menor, como apenas o rio, né? Da floresta. E ali nós temos a Vitória Régia, né? Que é uma planta típica do Amazonas, né? Desse ecossistema. Então aqui, né? A gente pode ter duas visões, né, sobre o ecossistema. Eles podem ser, depende muito do estudo dele, depende do pesquisador que está fazendo esse estudo. Então ele pode estudar a floresta inteira ou uma parte dela. E pensando nisso, né, ecossistemas nós temos diferentes também. Nós temos ecossistemas que eles são mais secos, né, uns que fazem mais calor, outros que chove bastante. Então até a questão do clima interfere no ecossistema e na vida que existe nele. E continuando um pouquinho a nossa aula,
nós falamos em relações biológicas, né? E dentro dessas relações biológicas, né, das comunidades biológicas, relações ecológicas, nós temos também uma classificação, né, dos seres vivos, né? E a classificação acontece mediante relações alimentares, né? Nós estamos falando da cadeia alimentar? Sim, nós estamos falando também de relações alimentares e também da classificação dos animais em relação ao quê? A alimentação. E aqui, para relembrar um pouquinho que vocês já estudaram em anos anteriores, ou que vocês leram em algum local, ou ouviram pela TV, né, ou pelas mídias, vamos relembrar um pouquinho como é essa classificação alimentar. Então, leia junto com a professora. Carnívoro, animais que se alimentam de carne. Vamos ver? Vamos pintar um exemplo. Segundo, detritívoro, animais que se alimentam de carne em decomposição. Isso, urubu, né? Frugívoro, animais herbívoros que se alimentam de frutos. Qual animal herbívoro que se alimenta de frutos? Isso mesmo, o tucano. E carnívoro, animais que se alimentam de sementes e grãos. Nossa, muitos pássaros se alimentam de sementes e grãos. Herbívoro, animais que se alimentam de vegetais. Um exemplo, girafa, muito bem. Insetívoro, animais que se alimentam de insetos. Exemplo, que tal? Tamanduá, né? Muito bem lembrado. E onívoro, animais que se alimentam de carne e vegetais. Estão pensando? Nossa, quantos exemplos vocês estão dando? Nós, seres humanos, né? Nós, o homem, se alimenta, né, de animais e vegetais. Então, nós somos onívoros. Muito bem. E continuando um pouquinho sobre isso, nós vamos falar sobre as relações alimentares um pouquinho mais ampliado na cadeia alimentar. Então, observem aqui que a professora colocou o sol, mas o sol aqui é só uma ilustração, porque eu coloquei um lembrete ali do ladinho. O sol não faz parte da cadeia alimentar. Então, por que você colocou o sol ali, professora? Eu coloquei o sol ali para lembrar que ele é a fonte de energia que vai fazer com que a planta faça a fotossíntese e produza o seu próprio alimento. Então, observe ali no slide, né, que na cadeia alimentar, né, a planta é considerado produtor, né, porque ela é autotróficos, né, são seres autotróficos que eles produzem o seu próprio alimento e é fotossintetizantes, né, porque eles produzem o seu próprio alimento pelo processo de fotossíntese que nós já estudamos. E daí, né, na cadeia alimentar, nós vamos ter também os consumidores. E aqui nós temos exemplos, né, de consumidores. Nós temos o coelho, não é? Nós temos uma lontra, nós temos uma águia, que são consumidores. E esses consumidores, que nem o coelho, que se alimentou da planta, ele é consumidor primário ou de primeira ordem, né? Já a lontra é o consumidor secundário e a águia é o consumidor terciário. Então, assim, a ordem da classificação dos consumidores, né? E por que eles são consumidores? Porque eles são seres heterotróficos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outros seres vivos, né? Então, assim, o coelho se alimentou do quê? Da plantinha. Então, ele pega um pouco da energia da plantinha para manter as suas forças vitais, o seu organismo funcionando, libera um pouquinho dessa energia, né? E quando ele serve de alimento, né, ele vai servir de alimento, né, de energia para o outro animal, que vai ser o próximo consumidor, tá? E esse processo aí de transferência de energia, né, de um ser para o outro, é denominado fluxo de energia. E agora, para nós ampliarmos um pouquinho nosso conhecimento, nesse fluxo de energia, nós também vamos ter os decompositores. Ali vocês viram a águia, né? Então a águia, se nenhum animal ali, ela viver até o final da vida dela, né? Ela vier a morrer, ela vai passar pelo processo de decomposição, né? Então nós temos no ambiente, né, os decompositores, que podem ser o quê? Fungos e bactérias, né? Então eles vão decompor tanto a matéria orgânica de origem vegetal, quanto a matéria orgânica de origem animal.
tá? E ali, não necessariamente precisa ser a águia que vai entrar em processo de decomposição. Pode ser o produtor mesmo, né? Os vegetais também entram em processo de decomposição. Ah, tá lembrando que vocês colocam lá na horta de vocês, né? Isso mesmo, vocês colocam também, né, os alimentos para decompor, às vezes o resto, na horta de vocês. Mas continuando agora um pouquinho da cadeia alimentar, né? Então agora nós vamos fazer uma atividade. Então anotem aí no caderninho de vocês para vocês fazerem essa atividade depois que terminar a aula do Vem Aprender. Então vamos lá? Folhas de papel sulfite Chamex, desenho de plantas e animais, lápis, borracha, tesoura, cola e régua, né? Então esses são os itens que nós vamos precisar para a nossa atividade, tá? Então a professora vai explicar os passo a passos agora para vocês na bancada. Vamos lá? Então aqui a professora vai pegar uma folha de papel sulfite, folha de papel Chamex. Aqui é uma colorida, só para dar exemplo para vocês. O segundo passo, a professora pegou a régua, tá? E fez umas medidas. Aqui eu fiz um reaproveitamento, tá? E nesse passo eu medi 21 centímetros por 21 centímetros, aproveitando todo o pedaço da folha. E aqui, como eu vi que ia ficar um pequenininho, eu vou precisar de um pedaço menor, um quadrado menor, né? Eu medi, deu 8,8 centímetros, né? 8,8 centímetros. Então eu fiz essa medida e deixei aqui, né, para mim fazer depois esse processo. Depois que eu cortei esse quadrado, né, eu vou cortar o quadrado, né, a professora vai dobrar aqui para vocês verem, né, ele vai ficar assim, o quadrado que eu vou cortar. Eu vou fazer o segundo passo, olha aqui, ó, vou tirar aqui embaixo para vocês verem melhor. Então aqui eu cortei o quadrado, né, e vou cortar o quadrado de diversos tamanhos, olha aqui, ó, um outro menor, e assim, dependendo dos animais que eu vou colocar na cadeia alimentar, tá? Depois que eu peguei e cortei os quadrados, eu vou pegar esse quadrado, qualquer um deles, e vou fazer esse processo, ó. Aqui tá o quadrado, né? Eu vou dobrar ele aqui ao meio, tá? Dobrei ao meio, eu vou fazer o próximo processo dessa atividade. Então, eu vou virar ele pra cá e vou fazer mais ou menos uma dobra assim, ó, tá? Então, ela não vai bem ao centro, então ela vai aqui, ó, vou colocar mais ou menos essa dobra. Então, eu dobrei ele aqui. Depois, eu vou dobrar esse mesmo até a pontinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Como se fosse fazer uma mantinha desse meu quadrado. Daí, ficou duas pontas, olha. Uma, duas. A primeira ponta, eu vou dobrar aqui em cima. Vou colocar uma cola aqui para ele ficar bem fixo. E essa segunda, tá? Eu vou abrir aqui, ó, tipo um envelope. E vou colocar, uma espécie de envelopagem, tá? Vou colocar aqui dentro, tá? Fiz assim esse processo, tá? Ele vai ficar assim como esse coloridinho aqui. Depois que eu fiz esse processo, o que eu irei fazer, tá? Eu vou pegar uma figura, vou recortar, escolher uma figura que faz parte da cadeia alimentar, pode ser, vamos ver como esse aqui é maior. Eu vou cortar aqui, por exemplo, aqui, né, o louva-a-Deus e vou colar aqui em cima. Depois que eu fiz esse processo, eu montei uma cadeia alimentar. E eu vou fazer essa explicação para os meus familiares ou para minha professora. Então, agora a professora trouxe uma pronta e eu irei mostrar para vocês. Olha aqui a pronta da professora. Então, aqui a professora fez, né, vários, né, exemplos da cadeia alimentar, tá? Coloquei aqui, né, o produtor, uma planta, coloquei uma formiga que vai consumir essa planta, né, já passou a ser consumidor primário, de primeira ordem. Daí o tamanduá, que vai consumir essa formiga. Depois o lobo, né, que vai consumir o tamanduá. E depois a onça, que vai consumir o lobo. E para mim explicar como funciona essa transferência de energia, né, esse fluxo de energia. Então, eu vou pegar aqui, vou abrir, tá? E vou colocar aqui na formiga, né? Ela foi lá e se alimentou do quê? Da planta. Então, ela pegou a energia da planta. Depois, o tamanduá, né, vai se alimentar da formiga e pegar a energia da formiguinha, tá? E depois, o lobo-guará viu o tamanduá e resolveu pegar um pouquinho de energia pela alimentação do tamanduá. Então, ele vai consumir esse tamanduá. E por último, né, a onça, né, viu o lobo-guará e resolveu o quê? Pegar a energia do lobo-guará.
né? Ocorreu uma transferência de energia. E a onça terminou o ciclo da vida dela, né? E entrou em processo de decomposição, né? Pelos decompositores. Então agora, para a gente aprender um pouquinho mais, nós vamos voltar para o slide. Então aqui, né, a professora fez a cadeia alimentar, né? Semelhante à cadeia alimentar que eu fiz na minha experimentação, né? Que eu expliquei para vocês. Então ali, né, nós sabemos que a planta é um produtor, porque ela realiza fotossíntese, né? Ela produz o seu próprio alimento, né? Daí veio a formiga, né? A formiga aqui nós demos um exemplo, né? Uma formiga herbívora, mas nós temos que saber que não existe só formigas herbívoras, né? Nós temos formigas que são onívoras, que nós temos formigas que são carnívoras, dependendo da espécie dela. Nessa casa aqui, ela é herbívora, então ela foi lá e se alimentou do quê? Dessa plantinha. Daí veio o tamanduá-bandeira, né? Gosta, é instintívoro, né? Ele foi o quê? Pegar essa formiga e se alimentou dela. Daí o lobo-guará, que é onívoro, né? Que ele alimenta tanto de plantas quanto de animais e resolveu se alimentar e pegar a energia do tamanduá. Então o lobo-guará se alimentou e depois, por fim, né, a onça pintada, que é carnívora e se alimentou do lobo-guará. Né? Quando a onça pintada vai chegar no final da vida dela, né, ela vai entrar em processo de decomposição. Só que nós temos que lembrar o seguinte, essa cadeia alimentar, ela tem um fluxo ali, né, mas ele pode não terminar só na onça pintada, né, ela não continua assim. Ela pode terminar, por exemplo, na formiga. A formiga mesmo entrar no processo de decomposição, né, ou então ela pode encerrar essa cadeia alimentar no tamanduá, que vai entrar em processo de decomposição. Então depende muito, né, do ciclo ecológico que vai estar ali, né. E aqui a professora trouxe um detalhe da cadeia alimentar. Lá vocês viram, né, que o lobo-guará, ele era o quê? Nós tínhamos primeiro a planta, produtor, daí o primário formiga, secundário, nós tínhamos ali na imagem, né, o tamanduá, e o lobo-guará era terciário, né, ou de terceira ordem. E aqui, quando ele se alimenta direto da planta, ele continua sendo consumidor de terceira ordem? Não mesmo. Agora ele é de primeira ordem. E se vir a onça, né, a onça passa a ser o consumidor de segunda ordem, ou secundário. Isso mesmo, né? Então ela também pode modificar o ciclo da cadeia alimentar. Lembrando que o lobo-guará é onívoro, então é vegetais e animais que ele se alimenta, por isso que ele está comendo uma frutinha ali, tá bom? E a onça é carnívora. E agora, continuando a nossa cadeia alimentar, né? Olha aqui, ó, já temos uma diferença ali que a professora falou, né? Aonde ela pode encerrar o seu ciclo, né? Então, todos esses elementos, eles podem entrar em decomposição. Por isso que ali no centro está uma imagem do decompositor, no caso, um fungo, tá bom? Então, não necessariamente ela vai continuar. E nessa cadeia, ela pode virar o quê? Uma teia alimentar. Então, quando nós temos outros animais, né? Que eles vão ter junto, elas vão se misturando, essas cadeias alimentares, né, que elas podem acontecer. Então aqui o exemplo que a professora trouxe foi o coelho, né, o coelho pode entrar em decomposição ou servir de alimento ali para a onça, ou esse coelho também pode servir de alimento também pro lobo-guará, né, então dependendo da colocação dele na cadeia alimentar. A mesma coisa vai acontecer o quê? Com a formiga. A formiga pode entrar em decomposição ou servir de alimento para o tamanduá, tá? E o tamanduá pode servir de alimento tanto para a onça quanto para o lobo-guará, pode servir também, pode entrar em decomposição se ele morrer, né? Os decompositores entrarem em ação. Então, assim, isso significa que a teia alimentar são várias cadeias alimentares juntas, tá? E aqui a professora também, né, trouxe um outro exemplo de teia alimentar. Aqui eu já trouxe um grilo, né, que o lagarto se alimentou desse grilo, depois veio, né, uma águia se alimentou desse lagarto, né? Depois veio a onça e se alimentou, né, da águia, ou então a onça se alimentou do lagarto. Então depende da posição, né? Então às vezes o consumidor é terciário, ele pode ser secundário, né? Vocês viram que ali é terciário, ele passou a ser o consumidor primário. Então esses são exemplos das teias alimentares, né? Então uma teia alimentar são várias cadeias alimentares juntas. E continuando um pouquinho a nossa aula, né? Aqui a professora tem uma pergunta. A cadeia alimentar pode acontecer na água?
Claro que pode. Olha aqui o exemplo que a professora trouxe, né? Então aqui nós temos o plâncton. Ah, não é igual o desenho, não é mesmo, né? Que vai servir de alimento para o zooplâncton, né? Que é esse animalzinho ali, né? E depois esse zooplâncton vai servir de alimento, né? Para uma sardinha, que é um peixe menor, né? Que daí vai vir um peixe maior, né? Que nós vamos ter o atum, que vai se alimentar da sardinha, e daí vai vir um peixe maior, né? Aquele bem grande, que é o tubarão, e vai se alimentar do atum. E daí, nesse processo de exemplo de cadeia alimentar, o tubarão entrou em decomposição, né? Então, olha ali, né? As bactérias foram lá e fizeram com que o tubarão entrasse em decomposição. E a cadeia alimentar tem um outro exemplo bem interessante. Essa também é um exemplo de cadeia alimentar aquática, né? Então aqui, opa, tem um pássaro e uma garça? Como assim, professora? Sim, a garça faz parte da cadeia alimentar aquática, porque se alimenta de peixes, né? E aqui nessa cadeia alimentar nós temos plantas, né, do fundo do mar que serviram de alimento para o caramujo serviu de alimento para o lambari serviu de alimento para um peixe maior e a garça foi lá e comeu o peixe maior. Então esse é um outro ciclo da cadeia alimentar aquática. E olha que interessante, né? E o jacaré, professora? Ele pertence para aquático ou terrestre? Gostei dessa pergunta aí, que vocês devem estar pensando e prestando atenção. Ele pertence para as duas cadeias alimentares, tanto terrestre quanto aquática, dependendo do animal que ele irá consumir, né? Da energia de qual animal ele irá pegar, tá? E não existe uma cadeia alimentar imensa, né? Então, assim, a cadeia alimentar não vai, assim, vai de quaternário, não existe, né? Por quê? Porque é uma questão trófica, né? Então, os seres tróficos, né, vai chegar um momento que vai acabar essa cadeia alimentar, né? Ela não continua eternamente, tá? Então ela vai romper esse ciclo, né? E até mesmo porque a energia lá da planta, né? Quando eu vou eu vou consumir, por exemplo, lá, vou comer carne de gado. Então o gado comeu a energia, pegou, né? Retirou a sua energia para manter a sua vida para a planta, né? Para manter a sua energia e depois ele serviu de energia para o ser humano, né? Eu me alimentei, eu sou o consumidor secundário, né? Eu vou pegar menos energia daquele gado, né? Então, assim, ele é o ciclo dessa cadeia alimentar, ela não vai ser para sempre, né? Ela vai se romper. Na natureza não existe uma cadeia alimentar imensa, tá? Então, aí, para vocês aprenderem. E cada ser vivo da cadeia alimentar é importante para o ecossistema. Sim, cada ser vivo da cadeia alimentar é importante para o ecossistema. Como assim, professora? Porque ele serve de alimento, né? Para o homem, né? Ou até para outro tipo de animal. Aqui a professora não colocou, para diversos seres vivos, né? Então ali a professora colocou a galinha, mas pode ser a planta, auxiliam no controle do ecossistema. Coloquei um sapo, por quê? Isso mesmo, come o mosquito, muito bem lembrado. A galinha também, muito bem lembrado. Ela também, né, come insetos, pequenos animais, isso mesmo, né? E faz parte do controle do ecossistema, né? E alerta sobre o problema no ecossistema. Então, quando tem um desequilíbrio no ecossistema, tem algumas espécies que começam a aparecer com maior quantidade, né? Começam a se proliferar. No caso do rato, né? O rato é um indicativo que tem um desequilíbrio no ecossistema. Ou tem uma parte desencampada que está com muito lixo, poluída, né? Então o rato vai estar ali e ele vai demonstrar que tem um desequilíbrio no ecossistema. Tá bom, a barata também entra na questão do desequilíbrio do ecossistema. Muito bem lembrado. Então os animais também têm as relações ecológicas, né? Território, abrigo, proteção ou reprodução. Então sociedade, as abelhas, né? Competição. Quando eles vão ter por território, predação, não apenas de animal, mas como o panda ali que está se alimentando do próprio vegetal, né, do bambu ali. E nós temos também parasitismo, né? Quando esse ser precisa do outro para viver. Aqui a professora trouxe o exemplo do piolho. Inquilinismo, né? Que é o caso da bromélia, né? Quando ela não vai ter serventia para outro ser vivo, mas ela vai ficar lá para ele, né? Ela vai usar, no caso da bromélia, ela vai ficar num lugar mais alto da árvore para pegar a luz do sol para ela, né? E mutualismo, quando os dois indivíduos assim interagem entre si. Deve ser um acordo ali. No caso dos fungos e do líquen, ali que a professora trouxe, né? O fungo serve de proteção para o líquen e o líquen de alimento para o fungo. E agora, como nós estudamos
tanta coisa, nós vamos para a nossa atividade. Então, essa atividade ligue cada ser vivo ao papel desempenhado por ele na cadeia alimentar. Então, vocês vão ligar, vão ler direitinho e vocês vão ter o quê? 15 minutos para realizar essa atividade.
E aí, realizar a atividade? Eu tenho certeza que sim, não é? Então vamos começar o nosso processo. Fungos e bactérias são o quê? Decompositores, muito bem, né? E o milho é o quê? Produtor. E a cobra? Será consumidor primário, terciário ou secundário? Ela é secundário, né? Porque ela não se alimenta de milho, muito bem lembrado. E a coruja? Já pararam para pensar? A ave de rapina, consumidor terciário. E o rato? Consumidor primário, que vai se alimentar do milho. Muito bem lembrado. Eu acho que vocês acertaram, né? Essa atividade porque prestaram muita atenção na aula de cadeia alimentar. E eu quero agradecer, né, a Milena e a Ana Júlia por ter respondido a pergunta qual a importância da cadeia alimentar para o ecossistema, né? E nós concluímos o quê? Que as relações ecológicas e relações alimentares são importantes para o equilíbrio do ecossistema. Cada integrante da cadeia alimentar desempenha um papel importante nas relações alimentares. E a alteração da cadeia alimentar pode resultar em desequilíbrio no ecossistema. Essa última ali, vocês lembraram do rato, muito bem. Então, vocês viram que toda a cadeia alimentar é importante para o ecossistema, né? E ela é importante para o quê? Para manter esse equilíbrio. Nós atingimos nosso objetivo, que é compreender a cadeia alimentar como fator de equilíbrio para o ecossistema? Sim, nós atingimos o nosso objetivo. Então, agora, eu mando um beijo enorme para cada um de vocês e espero vocês na próxima aula de Ciência e Natureza. Tchau, tchau! Vem aí, Educação Física. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a professora Marcela, sou professora de Educação Física. Essa é a professora Tati, professor Cláudio e o professor William. Nós vamos trabalhar com vocês hoje um esporte de invasão muito popular. Com certeza, muitos de vocês já jogaram o futsal e também conhecido como futebol de salão. Nós vamos ter para a aula de hoje alguns materiais. Na aula de Educação Física lá na escola, a gente trabalha com a bola de futsal, às vezes com a bola de borracha, dependendo da atividade. E em casa, vocês podem fazer uma bola de papel, uma bola de jornal e vão encapar com a fita, tá? Lá na aula de Educação Física, a gente utiliza também o cone para fazer essas atividades. No lugar do cone, nós vamos trabalhar com as garrafas PETs, que provavelmente vocês podem ter em casa. Antes de iniciar, o nosso objetivo de hoje é trabalhar os fundamentos do futsal. Mas antes de iniciar, eu gostaria de saber se vocês sabem aonde que o futsal foi criado. Ele foi criado em Montevidéu, é uma das versões desta história. Pelo professor de Montevidéu, que fica no Uruguai, em 1933 e 1934. Ele era professor de Educação Física. A segunda versão é que o futsal foi criado na Associação Cristã de Moços, em São Paulo. Mas história a gente vai ter diversas versões, tá bom? Antes da gente iniciar a nossa aula, para a gente ir para a prática, para os fundamentos, nós vamos trabalhar com a dimensão da quadra e relembrar um pouquinho das regras. Como eu sei que vocês já têm, muitos de vocês já têm uma vivência com o futsal, com o futebol de salão, a gente vai relembrar isso. Então vamos lá. Vamos começar aonde que inicia o jogo e reinicia o jogo de futsal. Aqui. Para isso serve esse círculo central. A gente vai demarcar, vai colocar a bola sempre aqui para iniciar e reiniciar o jogo, né? Esta linha central vai servir para dividir a quadra, ou seja, dividir as equipes. Qual é o número de jogadores do futebol de salão? Vocês lembram? 5 jogadores. Contando com o goleiro, que vai ficar... Aqui a gente não tem as traves, mas aqui ficaria as traves, né? E o goleiro fica aqui, posicionado. Nós vamos ter mais 4 jogadores. O fixo, os laterais, os alas direita e esquerda, e vamos ter o pivô. São 5 jogadores no jogo de futsal. Vamos falar
dessa área aqui, qual é essa delimitação? A delimitação da onde o goleiro pode pegar, que é o único jogador que pode pegar a bola com a mão. Então, este goleiro vai ficar aqui, ele pode pegar a bola com a mão dentro desta área delimitada aqui. Saiu para fora, não pode pegar mais a bola com a mão. Muito bem, então aqui é a área do goleiro. As linhas, a área de substituição no futsal. Nós podemos substituir? Sim, quantas vezes quiser. Só que a substituição tem que ocorrer por aqui, ó. Substituição, o que é? Um jogador vai sair de quadra para outro entrar, o outro que está no banco de reserva. Lá no banco de reserva nós podemos ter mais 9 jogadores. Então ele vai sair, vai entrar somente quando o jogador que estava em quadra sair por esta área aqui. Tá ok? Linha lateral. Para que serve a linha lateral, professora? A bola saiu para fora da quadra por esta linha lateral, vai ter uma cobrança de lateral. Então vamos exemplificar aqui. Eu tenho uma equipe, a professora Tati tem a equipe dela. Bateu na professora Marcela e saiu pela linha lateral, a bola vai ser da equipe da professora Tati. Então, quem não tocou na bola antes de sair, tem a posse para cobrança de lateral. Claro que quando a gente está praticando dentro da quadra, isso tudo fica mais fácil. Mas vocês vão entendendo as regras aos pouquinhos. Aqui nós temos a linha de fundo. O que a gente tem que aprender sobre a linha de fundo no futsal? 2 coisas. Primeiro, a questão do escanteio. E a segunda é a questão do tiro de meta. Vamos lá para a questão do escanteio. A equipe da professora Tati está atacando e chutou a bola forte para o gol. Não bateu no goleiro, foi para fora, saiu pela linha de fundo. O que nós vamos ter? O tiro de meta, né? O goleiro vai pegar a bola e vai fazer a cobrança do tiro de meta, vai lançar a bola em jogo novamente. Agora, se a professora Tati está atacando e bateu na mão do goleiro e foi para fora, o que nós vamos ter? Um escanteio, que a bola vai ser colocada aqui, nesta área de escanteio, e vai ser cobrada pela equipe da professora Tati. Por quê? Pegou na defesa antes de sair para fora, ok? Pegou na defesa, na equipe de defesa, antes de sair pela linha de fundo, escanteio. Não pegou na defesa, tiro de meta, beleza? Muito bem. Agora, antes da gente ir para os fundamentos, nós vamos... eu espero que vocês já tenham a garrafa PET em casa. Se não tiver uma bola, façam a sua bolinha de jornal para vocês poderem fazer conosco esta aula. Uma coisa bastante importante, vocês olharem para a quadra, quiser desenhar essa quadra no caderno, numa folha bem bonita, igual essa daqui que ficou. Quem que desenhou essa quadra? A professora Tati. Então, olha como ela caprichou. Vocês podem fazer em casa também, tá bom? Agora, antes da gente ir para os fundamentos, nós vamos fazer um alongamento, beleza? Então, galera, vamos para o alongamento? Então, vamos começar lá, afastando um pouquinho a perna na paralela para a gente conseguir um equilíbrio. Vai colocar a perna direita à frente. Coloca a mão no joelho, joga o corpo para frente, o pezinho tem que estar para frente lá e o calcanhar sempre no chão. Vamos contar até 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, volta para a posição. E agora vamos jogar a perninha esquerda. Lá na frente, eleva o corpo. Lembre sempre que aquela perna de trás tem que estar com o calcanhar encostado no chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora a gente vai fazer a flexão nos joelhos lá. Com a mão esquerda, vai pegar a perna esquerda. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, troca. Outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora vamos fazer um alongamentozinho nos membros superiores. Pega o braço lá na frente, o braço pode ser o teu braço esquerdo e vai trazer flexionando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora vai pegar os braços e vai levar lá atrás e vai esticar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta devagar. Vai descer lá embaixo agora. 1, 2, 3. Deixa a perna bem esticadinha lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora vamos para os fundamentos? Então nós vamos começar trabalhando o domínio. O domínio é o ato de recepcionar a bola. Então quando a bola vem, ela pode vir de 3 formas. Ela pode vir baixa, média, ou seja, meia altura e alta. Quando a bola vem rasteira, o professor Cláudio vai jogar lá. Como que a gente domina, professor William? Com a sola do pé. No futsal, sola do pé, dominou, aí depois faz o passe novamente. Vamos mais uma vez para os alunos ver? Muito bem. Quando a bola vem meia altura, a gente pode dominar com outras partes do corpo, como por exemplo, é mais comum o joelho. Aí, se a bola vir mais alta, nós podemos dominar com essa região do peito aqui. Tá? Vamos para o próximo fundamento. Nós vamos trabalhar com o passe. O passe de bola, geralmente a gente vai receber a bola, dominar a bola, a partir de um passe de bola. O passe de bola, você tem que ter precisão nele. Você tem que fazer com que a bola chegue até o teu companheiro de equipe, certo? Então nós podemos ter um passe de bola mais curtinho, pode chegar mais próximo, professores? Aí, faz um passe de bola curtinho, sempre com a parte interna do pé para ter precisão nesse passe. E nós podemos fazer um passe de bola mais longo. Por favor, um pouquinho de distância. Aí, beleza? Pode fazer o passe de bola? Muito bem, ó. O professor William recepcionou e o professor Cláudio passou, tá? Já foram 2 fundamentos. Agora nós vamos fazer o fundamento, que é o fundamento da condução, que é você levar a bola pela quadra. Você pode levar a bola numa linha reta. Pode conduzir a bola, professor Cláudio? Uma coisa bastante importante na condução. A condução tem que ser feita com a sola do pé no futsal. Porque quanto mais próximo a bola estiver do teu corpo, melhor é. Então, a condução geralmente é feita com a sola do pé. Pode vir, professor? Em linha reta eles estão fazendo, beleza? Agora a gente vai fazer uma atividade que é entre os cones. Eles vão conduzir a bola em diferentes direções entre os cones. Pode passar pelos cones, professor. Isso, olha. Isso. Só condução de bola, certo? Levando a bola em diferentes direções. Muito bem. Agora nós vamos falar do fundamento chute. O fundamento chute é você bater na bola com a maior força que você tiver. Os professores não vão poder bater muito forte aqui por causa a gente tá gravando e a gente precisa ter um
um espaço aqui para a gente trabalhar. Mas com a maior força que você tiver, sempre em direção ao gol. O que vocês podem fazer em casa? Utilizar as pets e fazer um golzinho aí. Chutar para fazer o gol. De repente pode colocar um goleiro, se tiver alguém em casa com você, né, que possa brincar com você. Então, olha, o professor Cláudio vai colocar as garrafas PET e o professor William vai chutar. O primeiro chute do professor William vai ser com a parte interna do pé, para tentar fazer o gol. O professor Cláudio está de goleiro ali, né? Recebendo a bola. Agora o professor William vai chutar com o peito de pé. O peito de pé geralmente é um chute com muito mais força, tá, gente? Muito bem. E aí vocês vão trabalhando em casa com as garrafas e com as bolas de vocês. Agora, nós vamos organizar as nossos cones para a gente trabalhar um fundamento chamado drible. O drible, ele é um fundamento que você tem que ter muita habilidade, não é mesmo? Por quê? Porque você tem que passar por um adversário sem que ele tome a bola de você. Então a gente tem o elástico, que tem uns dribles aí famosos, o elástico, a gente tem a canetinha que é por baixo da perna do adversário, mas a pessoa tem que ter bastante habilidade. Então os professores vão trabalhar o fundamento do drible aqui nos cones só para vocês terem uma noção. Pode ir, professor William. Isso. Ó, sempre a bola bem pertinho do corpo, o drible. Vamos pensar, faz aí em casa. Pensa que os cones são os adversários e façam em casa junto com os professores. Muito bem. O drible, ele é um fundamento importante? Sim. Mas nós temos que ter, para o drible, nós temos que ter um fundamento chamado finta, que é o ato de você ludibriar o adversário com o corpo. Então, muitas vezes você finge que vai para um lado e vai para o outro. O professor William vai demonstrar aqui com o professor Cláudio. O professor Cláudio é o adversário, o professor William fingiu que foi para um lado e foi para o outro. Não é mesmo? Sempre a finta é importante para você fazer o drible. Então, está tudo associado no futebol, está tudo amarrado. A gente precisa saber chutar, a gente precisa saber dominar, a gente precisa saber fazer o passe de bola, como a gente também precisa saber fazer um drible e saber fazer uma finta. E o último fundamento que a gente vai aprender agora vai ser o fundamento chamado cabeceio. Esse fundamento, a exemplo, por exemplo, do passe, né? Você pode fazer o cabeceio para defender, quando a bola está vindo em direção ao gol e você retira a bola com a cabeça, como o professor acabou de fazer aqui. Como também nós temos o fundamento cabeceio para fazer o gol. Você vai colocar mais força na bola para fazer o gol. Muito bem. Beleza, galera? Então, pessoal, essa foi nossa aula de futsal. Eu quero agradecer a vocês, quero que vocês façam em casa a atividade. Quero agradecer aos professores. Muito obrigada a todos. Beijos e se cuidem. Vem aí, língua inglesa. Good morning, good afternoon. Bom dia, boa tarde. Eu sou a repórter Teacher Catarina e está começando mais uma edição do Vem Aprender News, o jornal do Vem Aprender. A história de Poppy, a cachorrinha que foi parar na Lua, correu o mundo. Hoje, ela dará uma entrevista exclusiva para o Vem Aprender News. Hello, Poppy. It's a pleasure to have you with us today. Thank you. I'm so happy to be here. Nice. Também ficamos felizes em ter você aqui. Tem sido muito comentado que Poppy chegou à Lua em uma cama voadora. Hoje vamos confirmar se isso é verdade. A lot of people say that you went to the moon in a flying bed.
Is it true? Yes, of course. I was sleeping on the bed. I was dreaming about a delicious steak. Then the bed magically started to fly. Wow, that's a very crazy story! História impressionante! Pop dormindo na cama, sonhando com um bife delicioso e a cama magicamente começa a voar. Como será que foi essa viagem? How was your trip? It was the best trip I've done in my life, Katarina. This space is wonderful, with colorful stars. Very, very beautiful. Great! Ela disse que o espaço é lindo, com estrelas coloridas, e que foi a melhor viagem da vida dela. Ela deve viajar muito. Do you travel a lot? Sure, I love to travel to beach in summer, but I don't like so much to travel in winter. I hate cold. Oh, ela ama viajar para praias no verão, mas não gosta de viajar no inverno. Pop odeia frio. Como será que era o clima lá na Lua? How was the weather like in the moon? Unfortunately, it was really cold, but I could saw some meteor shower. Amazing! Era muito frio na Lua, mas ela conseguiu ver algumas chuvas de meteoros. Mas será que ela está feliz em ter voltado para a Terra? Are you happy to come back? Yes, of course, I love my planet. Okay, thank you, Pop, for the interview. Thank you for you. Agora vamos para a previsão do tempo, the weather forecast. It will be sunny on Wednesday. It will be windy on Thursday. It will be cloudy on Friday. And it will be rainy on Saturday. Very good! Então, crianças, vocês perceberam que hoje nós estamos em um jornal, news. A palavra news pode ser tanto jornal quanto notícia, e mais para o jornal televisivo, porque o jornal impresso que a gente lê é newspaper. Mas o que nós temos no jornal televisivo, que nós geralmente assistimos na TV? Quais são as partes desse jornal? Ah, nós temos entrevista, interview. E o que é entrevista? Vocês já ouviram falar em entrevista com a professora de português de vocês? Já viram alguma coisa sobre entrevista? Ah, muito bem. Entrevista é quando uma pessoa, pode ser uma repórter, faz perguntas para outra pessoa, igual a prof fez lá com a Pop. Em inglês, entrevista é interview. E também temos a previsão do tempo, que a gente também viu agora há pouquinho. The weather forecast. Uma previsão do tempo tem um meteorologista que vai ter alguns aparelhos especiais, vai fazer uma previsão de como vai estar o tempo essa semana. Se vai estar ensolarado, se vai chover, e pode haver variações do tempo durante uma mesma semana. Igual a gente viu as palavras em inglês ali da previsão do tempo. Então, como nós, para ver a previsão do tempo, precisamos saber quais que são os dias da semana. Então, vamos ver como que é em inglês? Days of the week, dias da semana. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, que são respectivamente domingo, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, aqui nessa primeira coluna em branco, os dias da semana em inglês, e ali do lado a sua tradução em português. Então, Sunday, domingo, Monday, segunda-feira, Tuesday, terça-feira, Wednesday, quarta-feira, Thursday, quinta-feira, Friday, sexta-feira e Saturday, sábado,
que a gente usa esses dias da semana, como eu falei, para ver a previsão do tempo. Agora, quando nós perguntamos How is the weather today? Nós estamos perguntando como está o tempo hoje. How is the weather today? Repeat, how is the weather today? Very good. Então, como está o tempo hoje? Today é hoje. E nós temos algumas maneiras de responder. Quando faz sol, como que é mesmo sol em inglês? Isso, sun. E quando nós dizemos que está ensolarado, que tem bastante sol, falamos it is sunny. Repeat, it is sunny. Very good. Como que é vento mesmo em inglês? Wind, muito bem. Quando a gente fala que tem muito vento, que está ventando, a gente diz it is windy. It is windy. Great. Como mesmo que é nuvem em inglês? Cloud. Very good. E quando tem muitas nuvens no dia, quando o céu tem muitas nuvens, a gente fala que está nublado, né? Em português a gente fala que é um dia nublado. Em inglês nós falamos it is cloudy. Repeat. It is cloudy, nublado. E chuva, como que é chuva em inglês? Rain, great. Rain. Para falar que está chovendo, que é um dia que tem chuva, que está chovendo, falamos it is raining. Muito bem. Então, a pergunta é how is the weather today? Daí, de acordo com como que vai estar o tempo no dia, a gente fala it is sunny, se estiver ensolarado, it is windy, se estiver ventando, se estiver muito vento, it is cloudy, se estiver nublado, e it is raining, se estiver chovendo. Agora vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer de conta que essas imagens que a gente vai mostrar representam o dia de hoje. Eu vou perguntar e vocês vão ver de acordo com a imagem como que está e vão me responder em inglês, beleza? Olhem essa imagem aqui. How is the weather today? It is windy. Very good. Muito bem. Vamos para a próxima? Olhem lá essa imagem. How is the weather today? It is sunny. Muito bem. Olhem o sol ali bem forte. Parece estar bem quente nessa imagem. Então, it is sunny. Está ensolarado. A próxima aqui. How is the weather today? It is cloudy. No, it is raining. Olha, está chovendo. It is raining. E a última. How is the weather today? It is cloudy. Very good. Acertaram todas. Muito bem. Agora, crianças, a teacher vai deixar para vocês uma homework. Homework é tarefa de casa. Olhem, durante uma semana, observe como está o tempo em cada dia e registre em seu caderno. Então, eu deixei aqui uma tabelinha, você pode escrever no caderno também. Então, nós temos Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Durante uma semana, você vai observar como está o tempo em cada dia. Isso aí você viu lá. Ah, domingo estava ensolarado, então você vai escrever Sunday, sunny. Segunda estava chovendo. Monday, raining. Não precisa fazer tarefa no domingo, tá bom? Mas você observe e faz durante a semana. Se vocês quiserem, a teacher vai deixar essa tabelinha no site do Vem Aprender, que é esse site aqui. Tem o link aqui e se vocês digitarem ali no Google Vem Aprender, vocês vão achar o site bem facinho. Vocês vão entrar no site, vai ter aqui essa página com os ícones dos anos, vocês clicam no ano de vocês e vai aparecer, ó, uma tabelinha com todas as matérias e todas as atividades que vocês têm.
Vocês clicam em inglês, vai abrir ali para vocês poderem imprimir, tá bom? Então quem quiser dar uma olhadinha pode fazer isso. Agora, crianças, eu estava muito ansiosa para esse momento. Nossa, vai ser muito legal. Vocês lembram que algumas aulas atrás, quando nós estávamos trabalhando com o livro Lara's Black Dolls, eu propus para vocês, para a gente fazer uma exposição, a nossa exposição, Our Display, de vocês mandarem uma foto com o desenho que vocês fizeram de vocês. Essa semana eu recebi alguns desenhos de algumas crianças e lindos, nossa, todos desenhos lindos. E eu vou mostrar aqui alguns desenhos de algumas crianças, algumas fotos. Estão todos muito lindos. Se você mandou o seu desenho e não apareceu na aula de hoje, não fique triste. Eram muitas fotos, muitos desenhos. E se você não aparecer hoje, você ainda pode aparecer nas próximas aulas, tá bom? Então não fique triste, a gente vai mostrando aos pouquinhos. Vamos ver alguns desenhos, algumas crianças que mandaram a foto? Então, aqui algumas crianças do 5º ano, com suas fotos, seus desenhos. Aqui crianças do 4º ano. Aqui algumas crianças do 3º ano. E aqui crianças do 1º e do 2º ano. Muito obrigada às crianças que mandaram. Todos os desenhos estão muito lindos, as fotos muito lindas. Eu amei conhecer vocês. E se você ainda não conseguiu mandar a sua foto, você pode mandar. O WhatsApp do Vem Aprender é 42 99165 8345. Faça um desenho bem bonito de você, tire uma foto e mande para o nosso WhatsApp. Se às vezes você não consegue tirar a foto em casa, às vezes a mãe não consegue tirar para você, se você estiver indo para a escola, peça para sua professora, fale: prof, tira uma foto minha para mandar para a prof. Catarina do Vem Aprender. O WhatsApp é esse daqui, anotem lá para vocês mandarem pra gente, tá bom? Nós estamos amando conhecer vocês. Então, crianças, era isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do nosso jornal. Um beijo e bye, bye!